Juízes 12. Diz assim: então os homens de Efraim se reuniram, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a ti e a tua casa. Respondeu Jefté: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e, embora vos tenha chamado, não me livraste das suas mãos. Vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Agora, porque subistes hoje para pelejar contra mim? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os homens de Gileade feriram Efraim, porque este lhes dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. Os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, e quando os fugitivos de Efraim diziam: quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimita? Dizendo ele: não, então lhe diziam: dize Shibolete, mas ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. Morreram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté liderou Israel 6 anos. Então faleceu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele, liderou Israel Ibsã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. Casou fora as suas 30 filhas, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Liderou Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulita, liderou Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, liderou Israel Abdon, filho de Iléu, o Peratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Liderou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus. Não vamos estudar o 12 e o 13, porque na verdade o 12 e o 13 vai dar introdução para nós, né, sobre Sansão, que vai ser outro homem que Deus vai usar para libertar Israel dos seus inimigos. Os irmãos têm notado que Deus levanta alguns homens, esses ficam alguns anos liderando o povo, julgando o povo. Na verdade, eles eram juízes, né, julgavam o povo, lideravam o povo. E se os irmãos não notaram, o trabalho deles não era um trabalho voltado para conduzir o povo a Deus. Não era um trabalho de cunho só espiritual. Era um trabalho mais, na verdade, irmãos, a gente poderia dizer que eles eram comandantes, né, dos exércitos de Israel. Eles lideravam o povo para que o povo vencesse os povos do lugar na base da guerra, né? Não é nada de cunho espiritual, né? E a gente nota que então nesse texto Deus vai mostrar para nós um outro homem, né, que nós já vimos ele vencendo os amonitas no capítulo 11, e agora a continuidade dessa vitória, e ele então sendo, na verdade, confrontado. Na verdade ele está sendo confrontado por Efraim, por uma outra tribo de Israel. Então aqui vai mostrar para nós essa história de Jefté e de Efraim. Pode passar aí. Que logo de cara, quando eu li esse texto, eu notei? Eu notei que a tribo de Efraim, irmãos, lá no capítulo 8, se os irmãos deram uma olhadinha lá, vocês vão ver, lá no capítulo 8, a tribo de Efraim, irmãos, confrontou Gideão, que era o homem que Deus estava usando para livrar o povo de Israel. Os irmãos que leram lá, que estudou conosco, viram, né? E aí está registrado o capítulo 8, versículo 1 ao 3, que essa mesma tribo aqui, ó, de Efraim, que está agora criando o caso com outro líder, que é Jefté, criou o caso também com Gideão. Eles viraram para Gideão e falaram assim:
que é isso que você fez conosco, Gideão? Você não nos chamou quando foi pelejar contra os midianitas? Quer dizer, era um povo que reclamava, né, irmãos? Olha, por que você não chamou nós para lutar contra os midianitas? Só que no capítulo 8, o que acontece? Gideão é um camarada, sei lá, mais espiritual, talvez a gente possa dizer. Ele apaziguou a ira de Efraim. Efraim chega, né? A tribo de Efraim chega e fala: Gideão, o que você fez que não chamou a gente para lutar? Lembra os irmãos que Israel foi dividido em tribos, tá? E Efraim era uma tribo. Então essa tribo de Efraim chega e briga com Gideão: por que você não chamou a gente para lutar contra os midianitas? Gideão é um homem que foi usado por Deus. E o que ele faz? Ele acaba apaziguando a situação. Ele entra com uma palavra que ele acalma os ânimos de Efraim, lá no capítulo 8. Ele vira e fala assim, no versículo 2: que mais fiz eu agora do que vós? Veja bem, Gideão dizendo: não são os restos das uvas de Efraim melhores do que a colheita de Abizeé? E está enchendo a bola de Efraim. Efraim chegou bravo, que você não chamou a gente para lutar contra os midianitas. Aí ele vem e elogia Efraim, não é o resto de Efraim muito melhor do que nós? E depois versículo 3 do capítulo 8, tá, irmãos? Deus vos entregou nas vossas mãos os líderes dos midianitas. Então ele elogia Efraim. Só que agora ele encontra, irmãos, Jefité. Jefité já era um camarada não tão pacificador igual foi Gideão lá atrás. Então o que acontece agora, o que nós estamos vendo no capítulo 12, é que quando Efraim chega dizendo: o que aconteceu que você não chamou a gente também, rapaz? Deixou a gente de fora? Ele vem, Jefité vem, confronta ele e diz assim, versículo 2: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, que são os amonitas que ele venceu lá no capítulo 11, irmãos. Aí ele fala: embora eu vos tenha chamado para lutar conosco, vocês não me livraram das mãos deles. Ou seja, o que eu vou dizer para os irmãos que eu entendo da tribo de Efraim? A tribo de Efraim era uma tribo briguenta. Era uma tribo que não estava na hora da guerra e depois queria aparecer dizendo: que você não me chamou? É mais ou menos se fosse hoje, vamos dizer assim, a gente ligar para a igreja inteira, né, mandar um WhatsApp lá no grupo, falar: gente, estou precisando de vocês para nos ajudar em tal coisa, em oração, seja lá o que for. Aí o irmão vê aquilo, um irmão vê aquilo, ignora: não vou ler isso daí não. Ah, lá vem o pastor lá, chamando nós: não vou não. Aí ele ignora. Estou mostrando para vocês como é que Efraim agia. Aí ignora. Aí depois que ele vê a vitória foi grande da igreja inteira, ele chega perto de nós aí: ué, pastor, você não me chamou para orar também? Eu queria estar junto. Está entendendo, irmãos? É mais ou menos isso que Efraim era. Porque lá no capítulo 8 ele chega brigando com o Gideão: Gideão, você não chamou nós para lutar? E agora no 12 ele ele já vem quente para combater com Jefité, dizendo na verdade que é pôr fogo em Jefité e destruir tudo. Olha o versículo 1, capítulo 12, 1. Então os homens de Efraim se reuniram, passaram a Zafon e disseram a Jefité: olha, a mesma coisa, por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Olha para você ver que homem crenqueiro, irmãos. Ah, brincadeira. Aí ele vira e fala, né? E ele fala: olha, porque você fez isso, queimaremos a ti e a tua casa. Ou seja, Efraim estava ali para briga mais uma vez. Só que agora ele encontrou um homem que, ao invés de elogiar ele e colocar ele lá em cima, vira para ele e joga na cara dele e fala: olha, rapaz, quando nós fomos combater os filhos de Amon, os amonitas, nós mandamos pedir socorro, só que você não nos ajudou e não nos livrou. E aí, o que acontece? Ele ainda vai dizer: ó, vendo que não livráveis, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Agora, por que subistes hoje para pelejar contra mim? Então a briga vai ficar feia, irmãos, vai ficar feia. E o que fica claro também é que eles eram desertores e fugitivos. Olha o que diz o versículo 4. Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os homens de Gileade feriram Efraim, porque esse lhe dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. Então fica claro para nós ali, irmãos, olha bem, que Efraim não era um homem, não era uma tribo, vamos chamar assim, uma tribo que estava na hora da batalha e na hora da luta. E depois da vitória, eles apareciam como quem não fez parte da luta, porque não foi chamado, tá? Então a gente precisa
aprender com esses exemplos da Bíblia e aplicar para a nossa vida. Então agora ele acaba sendo destruído, né? Porque Jefité lhe mostrou que não estavam sendo sinceros, pois quando lhes pediram socorro, Efraim não foi à luta, tá? Não foi à luta. E por ele ser... Outro detalhe que eu quero deixar claro para os irmãos aqui, que está ficando muito claro na leitura da Bíblia, um conhecimento para nós, tá, irmãos? Para nós que servimos a Deus, temos interesse em conhecer a Bíblia Sagrada e não as historinhas que se contam. Israel era um povo ou não era? Minha pergunta é clara. Israel era um povo ou não era? Era. Israel é filho de quem? Quem lembra? Lá atrás, a raiz do primeiro. Até chegar no primeiro da bênção, que Deus assumiu o compromisso. Quem lembra? Foi Abraão, né? Isaac e Jacó. Tanto que eles chamam Abraão de pai. Até nos tempos de Jesus, né? Eles chamavam Abraão de pai. Nosso pai é Abraão. Então, queridos, o Israel era um povo. Era um povo. Só que o que nós estamos vendo aqui, isso é muito importante para quem quer conhecer Bíblia. Nós já estamos notando que isso não está acontecendo em Israel. Aqui já é tribo lutando contra a tribo. Aqui já é gente, uma guerra civil. Isso aqui é uma guerra civil, não é guerra contra outra nação. Terminada a luta para entrar, que Josué liderou a derrubada dos muros de Jericó, e aí Josué vai entrando junto com o povo, vai destruindo, depois Josué morre, e aí agora Deus começa a levantar os juízes. O Israel já não está mais agora lutando contra os povos estranhos, estão lutando contra eles. Aqui você pode marcar isso na sua vida, que você vai entender a confusão que Israel viveu, até nos tempos do Senhor Jesus Cristo, aquela briga, aquele combate por causa do Senhor que veio por eles para salvá-los, né? Jesus veio para os seus, e aí aquele povo era um povo dividido, um povo rachado. Quando Jesus abria a boca, rachava. Paulo lá na frente vai abrir a boca e racha saduceus, fariseus. Então, queridos, essa confusão toda a gente vê aqui agora, porque na verdade Efraim, a tribo de Efraim está levantando pela segunda vez para lutar e combater contra os seus próprios irmãos. E a Bíblia diz aqui que Jefité levantou agora bravo, ao invés de ser bonzinho igual o Gideão lá atrás no capítulo 8 e apaziguar, ele já acusou. Olha, rapaz, quando nós te chamamos para lutar, você não veio. E ele diz aqui no versículo seguinte: aí eu tomei coragem, fui lá, enfrentei os amonitas e Deus os entregou nas minhas mãos. Agora, por que você está querendo vir aqui agora lutar contra mim? E ele vai e detona. E ele chega a matar, irmãos. Ele cria uma estratégia. Outra coisa fica clara, a divisão de Israel. Israel era um povo, Deus queria um povo chamado Israel. O que nós vimos aqui é tão claro a divisão, eu mostro ela até tecnicamente. Tá, irmãos, o que eu estou falando aqui, né? Você não precisa buscar lá no fundo espiritualmente. Você está vendo guerra, Efraim querendo brigar, criando caso. Ele não vai na guerra, e o povo vence, ele briga porque não chamou. Aqui, eles chamam, eles não vão, e vem criar a casa agora. Por que você fez isso? Então, é um povo complicado. Então, a gente vê um povo rachado. E se você vê a sua Bíblia, a estratégia que Jefité usa para derrubar, matar muita gente da tribo inimiga, você pode encontrar no versículo 6. Você vai ver aí o racha claro em Israel, tecnicamente. Olha, versos 5 e 6. Vamos ler os 5 e 6 para ficar melhor. Os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. Olha bem. E quando os fugitivos de Efraim diziam, quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam, és tu efraimita? Dizendo ele que não. Por quê? Porque na verdade, aqui Jefité estava combatendo, era Efraim, a tribo que queria confrontá-lo, porque ele venceu lá atrás. É a mesma tribo do capítulo 8, que criou caso com o líder Gideão. Gideão foi calmo, Jefité não. Então o que acontecia? Tomou o vale, que era o lugar da passagem de quem saía da tribo de Efraim. Só que quando eles iam passar, eles perguntavam, você é de Efraim? Se a pessoa dissesse que não, ele chegava e falava assim, então fala a palavra Shibolete. Presta atenção. Fala Shibolete. Se a pessoa disse, ao invés de falar Shibolete, falava Sibolete, porque eles não podiam pronunciar bem essa palavra, então eles pegavam a pessoa e matavam, porque ficava claro que ele era de Efraim, que o povo de Efraim não conseguia falar a palavra Shibolete, falava Sibolete. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que isso quer dizer para você? Um povo que não consegue falar uma palavra que os outros conseguem.
Pensa bem. É aquilo que nós estávamos falando aqui agora. Racha, divisão. Eles já tinham, então, um dialeto próprio que era diferente. Quem aqui já conversou com um português de Portugal? É diferente. Quem aqui já conversou com... sei lá, é difícil puxar aqui agora. O pessoal do Sul tem um jeito diferente de falar. No Nordeste do Brasil também, aquela pessoa viveu lá, há muito arraigada. Aquela que não é da grande metrópole, é aquela mais do interior. Já conversaram com alguém como é que é diferente? Está vendo? São dialetos diferentes. É igual o Brasil. As pessoas costumam dizer que o Brasil não é um Brasil, são os Brasis. E eu concordo. Porque se você vai daqui para o sul, você vai encontrar muita diferença. Vai para o norte, né, região norte, vai encontrar o diferente. Nós do leste, né, enfim, do centro-oeste, do oeste é diferente. Então, queridos, o que estava acontecendo aqui em Israel era que eles já estavam tão separados e distantes que já havia um dialeto diferente. O povo de Efraim não conseguia pronunciar uma palavra que o restante do povo falava, que era Shibolete. Então ele falava, fala Shibolete. Ele falava Sibolete. Quando falava Sibolete, eles vão morrer, porque esse é de Efraim, porque o povo de Efraim não consegue falar essa palavra. Então são exemplos aqui técnicos para você ver que Deus, na verdade, abençoou Israel como um povo, uma nação. Por isso que Deus fala para eles para não cultuá-lo em qualquer lugar. Deus queria que cultuasse num lugar só. Por que Deus queria que cultuasse num lugar só? Para que eles tivessem e mantivessem aquela raiz de igualdade, somos iguais. Por isso que Deus colocou no meu coração a gente trabalhar a questão da unidade, da união, sermos um, estarmos juntos. Por isso que na hora de orar aqui, e apesar que tinha muita gente, eu senti no desejo de não virarmos o ano de joelho, mas dar das mãos, para os irmãos entenderem o quanto é importante a gente viver junto para falar a mesma língua. Aqui eles não falavam mais, tá? Não fala, Efraim não falava igual o restante de Israel. Isso mostra um povo dividido, um povo que deveria ser uma nação, ter uma nacionalidade, agora estava se tornando um povo tribal. Cada tribo vivia o seu canto, cada tribo falava do seu jeito, cada um tinha suas próprias regras, suas próprias leis, e não era o que Deus queria. Está vendo, queridos? Então, para você ver a importância de congregar, de unir, de estar junto, de falar a mesma língua, de entender, de compreender, de amar, de abrir mão para estar junto. É isso que é comunhão. Comunhão é abrir mão para estar junto. É isso que é comunhão, querida. A gente precisa muito disso, tá? E aqui a gente está vendo isso acontecer, né? Esse povo está rachado, está dividido. Que depois nós vamos notar, logo no versículo 7, irmãos, que Jefité liderou Israel 6 anos. E aí depois ele veio a falecer. Não fala a cidade que ele foi enterrado, simplesmente que ele faleceu, né? Eugeliadita. E ele foi sepultado numa das cidades de Gileade. Não fala qual cidade, numa das cidades. Então não tem direção sobre qual cidade que ele foi sepultado, nada disso, tá? Então quando ele morreu, logo em seguida a palavra vai dizer, nos versículos seguintes, de 3 juízes que Deus levantou, e também não fala muito desse juízo. O que mais me chamou a atenção aqui foi que vai falar de Ibissã, Elon e Abidom, mas não fala muito desses homens, né? De Ibissã, o destaque vai ficar para o lugar de seu nascimento e o lugar de um sepultamento, e também o tamanho da família dele. Aqui faz questão de dizer que ele tinha 30 filhos e 30 filhas, e que ele casou fora, ou seja, casou suas filhas com homens de fora, e que também trouxe mulheres de fora para casar com seus filhos. A gente vê que ali uma coisa que destacou, foi estranho. 30 filhos ele tinha, e 30 filhas, e não deixou se casar com ninguém do lugar. Buscou a esposa, as filhas levou para casar fora, e trouxe mulheres para os seus filhos de fora. A gente vê uma miscelânea, e está um destaque para isso. Hein? Não, o costume... Muito pelo contrário. Alzir está lembrando que o costume não era esse, e o que eu ia destacar aqui vai além ainda do costume. É porque o mandado de Deus não era para fazer isso. Deus não queria que eles se misturassem com os povos da terra. Deus foi claro, irmãos. Quem está estudando a Bíblia conosco, com paciência, tem visto que Deus deixou muito claro para eles, não era para misturar. Na verdade, Deus manda matar todos, e ele vai e faz uma coisa dessa. Então, eu tenho dito aqui na igreja que o diabo é oportunista,
mas ele não age assim, derrubando alguém do nada. Ah, fulano caiu, que pena, era uma benção, era nada. Fulano caiu porque já estava em pecado escondido há muito tempo e não obedeceu a Deus. Sempre é assim. Deus não é um Deus mau, irmãos, que porque você errou hoje, ele vai e te desmonta amanhã. Não. Deus é paciente, trabalha ao longo do tempo, às vezes anos e gerações, Deus esperando que nós voltemos para Ele. Então aqui você está colhendo coisas de Israel que vai fazer com que Israel de fato seja abandonado pelo Senhor, ao ponto de, entre o Velho Testamento e o Novo, acontecer um tempo de silêncio. Eles dizem assim, os estudiosos, silêncio em que Deus não se manifestava a eles através de nenhum profeta. Eles calculam uns 400 anos de distanciamento. Mas Israel, irmão, está chegando no limite. Israel está desobedecendo Deus demais. E aqui o camarada faz isso, tá? O destaque é para isso. Família grande, e ele vai e arruma, casa os filhos todos com pessoas de longe, o que não era da vontade de Deus. E dentro do costume, os irmãos sabem, o costume era casar dentro da mesma família, dentro de Israel, e de buscar parentes para que eles se casassem. E Deus orientou até para que os bens materiais deles não fossem passados para outra tribo e muito menos para o povo de fora. O que Israel estava fazendo, irmãos, é simplesmente desobedecendo a Deus em tudo que Deus havia dito para eles, né? Depois o Elon, o que tem, falando de Elon, que julgou Israel também, liderou Israel, é apenas o nome dele, o lugar de nascimento, sepultamento e também a duração do seu reinado, do seu governo. Está aí assim, ó, verso 11. Depois dele, Elon, o Zebulonita, né, liderou Israel 10 anos, faleceu Zebulon, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Só isso, mais nada. Depois a Bíblia vai falar de Abidom. Abidom foi outro homem que também não tem muito detalhe. O que eu quero dizer detalhe? Vocês viram que de Gideão falou das lutas, das guerras, do chamado. Você viu que de Jefité também, do chamado dele, e dele ter entrado como líder, e das guerras. Só que desses homens não fala nada, o que eles fizeram, o que não fizeram, mas tem um registro deles. Fica a questão, por que não fala? O que eles fizeram? Mas também não diz se fez mal ou se fez bem. Não diz o que eles fizeram, mas está aqui o registro, tá, irmãos? Fica estranho. Eu, pelo menos, na minha leitura, foi falta dados aqui como nos outros. Mas Deus tem um propósito de não ter colocado. Não me pergunta qual, mas tem um propósito, né? Então nós não podemos questionar Deus. Só que também não podemos inventar, criar nenhuma história em torno deles. Aí vem o Abidom, que fica um destaque muito grande, é que ele tinha 40 filhos e 30 netos, e que eles montavam em 70 jumentos. Aí os irmãos vão pensar, mas o que tem a ver jumento? Ô meu querido, você ter jumento naquela época já era muito, muito, muito. E ele tinha 70. Então esse camarada era literalmente muito próspero. Isso é riqueza. Jumento, irmãos, é um bicho de carga tremendo. Jumento é um bicho de carga tremendo. Então naquela época quem tinha muito. Então é um destaque que ele era um homem poderoso, né? Vamos dizer assim, financeiramente e com bens materiais. Então vai trazer aí que ele de quem que ele era filho, né? Depois fala esse detalhe, 40 filhos, 30 netos, e que cavalgava 70 jumentos, e liderou Israel 8 anos. E aí vai falar que ele faleceu, né? E foi enterrado lá em determinado lugar, numa região montanhosa dos Amalequitas, e aí encerra. Então, fica esse destaque aí, por falta de detalhes do que eles fizeram. Se fizeram bem, se fizeram mal, mas tem um registro que eles fizeram. Uma coisa a gente aprende com Deus, né? Uma coisa a gente aprende. A gente vai ver isso lá na frente, na época dos reis, e Davi vai lançar uma lei em Israel, que tanto o soldado que ia para o campo de batalha, para a guerra, quanto o que ficava vigiando, guardando as coisas, as mulheres, as riquezas, guardando as tendas, guardando as crianças. O que ele tinha? Quem lembra? Quem já leu a Bíblia lembra. Tanto quem ia para a guerra, quem ficava guardando as coisas, tinha o quê? Davi vai lançar isso lá na frente. Tinha direito igual ao despojo. Ou seja, se eu fosse lá para frente da batalha, e o Jonas falasse, não, então eu vou ficar aqui para fazer guarda, para guardar nossas mulheres, guardar nossas crianças, eu vou ficar aqui para guardar nossos animais, enquanto vocês vão para a guerra. E Davi lança isso. Então, porque na hora de distribuir o despojo, o pessoal começou a ficar triste, porque por que os que foram à guerra estavam ganhando e os de cá também estavam? E Davi lançou isso e disse, olha, todos têm direito igual ao despojo. O que isso quer dizer? Quero dizer que esses homens que não estão escritos aqui, mas não mostra detalhe do que eles fizeram, certamente eles fizeram
algo e o nome deles foi digno de estar registrado no livro de Deus, que é a palavra dele. Só que não tem o que eles fizeram, nós não sabemos, mas estão lá. Dignos são, amém, queridos? De toda a honra. Assim que também nós façamos algo na nossa vida que vá deixar rastro para trás, para que o nosso nome seja lembrado. Que alguém lembre que lá na igreja do bairro Caravelas teve um irmão fulano e fulano que abençoou. Que lá na rua tal, no número tal, morou uma mulher crente, morou um homem crente, morou um jovem crente que marcou aquele lugar. Vamos fazer uma pergunta. Você conhece alguém no teu bairro que marcou e já morreu? Conhece? Benito está balangando a cabeça, eu também. É isso aí, querido, é isso. Às vezes convida, a gente faz e ninguém reconhece, mas fica escrito, né? Diante de Deus certamente também fica escrito aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós não fizemos. Amém? Podemos concluir o quê, irmãos? Que com pouco tempo de juizado, Jefité, um homem discriminado por ser filho de uma prostituta, trouxe vitórias para o seu povo. Assim, podemos dizer que Deus usa pessoas improváveis para executar tarefas impossíveis. O que marca na vida de Jefité é o que vocês viram comigo no capítulo 11 e agora concluindo o capítulo 12. Ele era um camarada que foi humilhado pelos irmãos e expulso do meio da sua casa porque ele era filho de uma prostituta. Ele era filho fora do casamento. E nós até hoje temos a cultura de avaliar as pessoas. Fulano é fora do casamento, fulano é discriminado. Esse homem era discriminado exatamente por ser filho de uma prostituta. Mas quando os seus irmãos, a sua nação esteve em perigo, foram até ele e Deus o levantou para trazer vitórias para o povo de Israel. E eu tiro a seguinte conclusão: Deus usa pessoas improváveis aos nossos olhos para que essas pessoas improváveis, discriminadas, maltratadas, envergonhadas, zero à esquerda, não vale nada, não tem jeito, não tem vida, um punhado de coisa, Deus usa essas pessoas para executar tarefas que outra nenhuma poderia executar. É o que nós acabamos de ver. O fim de Jefité, irmãos, é um fim que não nos permite dizer se ele morreu mal com Deus. Porque, em geral, a gente pensa assim, como é que foi o fim de tal pessoa? Ele não. Ele, a Bíblia só diz, nós acabamos de ver aqui, só diz que ele liderou Israel 6 anos e depois faleceu. E foi sepultado numa das cidades de Gileade. A Bíblia não relata que ele fez besteira, que ele desviou. Por outro lado, não estou querendo massacrar ninguém, mas eu também não escondo a verdade da Bíblia. Gideão, um camarada que nós vimos que terminou mal. Gideão acabou gastando um punhado de dinheiro lá de despojo, criando uma estola sacerdotal, e o povo foi e adorou aquilo, e aquilo não foi agradável a Deus. Então a gente vê o seguinte, que tem registro que a pessoa tem um final determinado, esse não. Então a gente pode concluir, eu concluo, aliás, né? Você conclui a sua maneira. Eu concluo que Deus usa pessoas improváveis para fazer tarefas que só Ele pode. Vamos pensar no outro homem improvável que Deus usou para fazer uma tarefa impossível. Moisés. Desde que Deus chamou Moisés, Moisés começou a dizer, Deus, eu tenho a língua pesada, manda que o Senhor tiver que enviar, não dá para ir. E Deus fica aborrecido com ele e fala, rapaz, eu sei que você está falando, então vai lá, teu irmão já está vindo, você vai encontrar com ele Arão, língua pesada, e não queria ir, Deus fala, você vai. Outro é Jonas. Jonas era um homem improvável para poder pregar para Nínive e Nínive ser salva. Deus virou para ele, Deus mandou ele ir, ele desviou, foi para o outro lado, lá no barco ele tentou suicídio, porque quando ele falou com eles assim, me lança ao mar que o mar vai acalmar, onde está isso? Onde está isso, Deus mandando ele morrer? Deus não queria que ele fosse pregar? Aquilo era, em outras palavras, o camarada, sabe quando você já talvez já falou isso também, sabe quantas vezes que a luta está grande, em vez de você falar assim, eu vou morrer, eu vou dar um tiro, eu vou pular de uma ponte, e você fala assim, Senhor, a luta está tão grande, o Senhor podia me levar. Isso é suicídio. Sabia? Isso é suicídio. Você é crente pedindo suicídio, querendo suicidar. Eu, como psicólogo, te falo isso sem medo, porque eu pego essa palavra. Tem um outro também que falou isso. Elias. Não é? Porque o senhor, todos os profetas morreram, só eu fiquei. Podia morrer. Deus, rapaz, sai daí. Sai dessa caverna. E vai para onde eu te mandar. Então, quer dizer, isso é uma forma de crente pensar em suicídio. O senhor podia me levar, leva nada, Deus
Deus quer que você aprenda a lutar, ser vitorioso, igual Deus me usou para te dizer aí, ó, domingo. Domingo não, dia 31, espero que aquela palavra tenha sido bênção na sua vida. Deus não realiza sonho, Ele te mostra em sonho o projeto que Ele tem para a tua vida. Sonho é revelação de Deus. Deus falou para José, ó José, eu vou te exaltar, seus irmãos vão se curvar diante de você, seus pais vão se curvar diante de você. Ele não falou mais nada, Deus não realizou o sonho na vida dele não. Para ele chegar lá, ele teve que aceitar ser vendido como escravo, os seus irmãos tentaram matar, e fui mostrando para você que ele teve que fazer um punhado de coisa para chegar a ser o que ele tinha sonhado. Tem muita gente pegando sonho aí e falando que Deus vai, até canta, Deus vai realizar os teus. Vai não, rapaz, vamos mudar aquela música, não vai realizar batatinha nenhuma. Deus vai te ralar, vai te jogar na fornalha de fogo, vai te fazer um punhado de coisa, ele vai só te mostrar. Que Deus mostrou, olha, o que Deus mostrou para José era exatamente, eu vou te exaltar, só. Mas não foi isso que aconteceu com ele, até que, tá? É isso que eu quero que você entenda. Eu não quero que você venha pensar que o pastor está dizendo que você consegue tudo pelas próprias mãos. Não, estou dizendo que o sonho é o que Deus quer, pretende fazer com você. Isso é um projeto, Deus só te dá um projeto. Toma aqui, eu tenho um projeto, vou te fazer um pastor, vou te fazer uma grande pregadora, uma mulher de Deus, toma, tá aqui. Só te entrega. E agora você tem que falar assim, igual Maria. Quando o anjo apareceu para Maria e falou que ela ia conceber, ia dar luz, ia ter um filho e tal, Maria pegou e falou assim, eis aqui a tua serva, né? Que faça em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. E o que aconteceu? Apareceu um milagre, apareceu Jesus, um menino bonitinho lá na casa dela? Não, meu filho. Ela teve que enfrentar a vergonha de aparecer buchuda sem casar, sem ter casado. Ela teve que ter a força de olhar para o marido dela e pensar, estou buchudo e não é você. E ele sabia, José sabia. Você sabe como é que deve ter sido a convivência de Maria, uma mulher virgem que engravidou e ter que aguentar José olhando para ela o tempo todo, e José deve pensar, esse menino aí não é meu não. E aí ele lembrava do sonho. Outra coisa, aí José então cai direitinho na questão do sonho. Aí ele sonha e o anjo fala com ele, pode casar com Maria, porque ela não foi para a cama com homem nenhum. Aquilo ali foi expulsando Deus que pôs dentro dela. E aí? E se isso te acontecesse, homem? Como é que ia ser? Isso é para você ver, querido, que Deus não realiza sonho. Ele só te mostra o projeto. E caminho duro, eu e você que vamos ter que trilhar. Só que a gente não quer caminho duro, a gente quer moleza. É onde eu entrei com aquele texto para te animar. Se você nesse ano de 2020 não aprender a enfrentar as tuas lutas, as tuas circunstâncias, você não vai conseguir sonho nenhum a concretizar na tua vida. Então, por aí que a gente entende, Deus usa pessoas improváveis para executar as tarefas mais difíceis, né, que Ele tem para executar. Isso para que ninguém se glorie, para que ninguém dê glória para si mesmo, mas dê glória para o nome do Senhor. Amém, queridos? A pena que o relógio passa, mas a gente podia ficar aqui até da noite. Olha os 12 discípulos que Jesus escolheu. Olha se aqueles meninos tinha perfil para fazer o que ele queria. Jesus queria montar uma igreja. Ele ia morrer, ia ressuscitar, embora ia ter que deixar alguém para montar a igreja de Cristo, que é essa que nós fazemos parte, não é? Ele vai e me escolhe cobrador de imposto, ele vai e me escolhe pregador, pescador, enfim, olha o perfil. Se eu e você fosse montar uma igreja, a gente ia montar com as pessoas daqueles camaradas, não diz que eles eram escriba, não diz que eles eram estudiosos da Torá, da lei, não diz nada. Então ele vai montar uma igreja, ele escolhe gente que nem estudioso da Torá era, ele simplesmente escolhe os camaradas, sai por lá e vai escolhendo. Então, para você ver que isso é uma verdade, Deus usa pessoas improváveis para executar tarefas impossíveis. Ele pega a gente, você olha assim e fala, não vai dar nada, é desse que ele faz. Chega ao ponto de virar para Pedro, que era aquele brutamonte, durão, rebelde, negou ele 3 vezes, cortou a orelha do moço lá, o servo lá, quando foi lá no monte, e ele pega ele, e no finalzinho ele fala, e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E de fato, como é que foi que se cumpriu? E se cumpriu no livro de Atos, capítulo 2, quando ele disse assim, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as primeiras conversões
que a Bíblia registra depois que Jesus morreu e subiu para o céu foi na pregação de Pedro em Atos 2. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus com a pregação de Pedro. Por isso que Jesus disse: tu és Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, vai começar com você. Cumpriu ali em Atos 2, tá? Tem gente que pensa que é por isso que tem que trazer o Papa até hoje, é o Pedro, é o Pedro da igreja. Tem nada a ver, gente. Se você for ler, tá na cara. Só você ler a Bíblia devagarinho, igual a gente lê, ó. Vai acompanhando, você vai ver que cumpriu ali Atos 2. Ele abriu a boca e ele ganhou quase 3.000 almas. Aí é o primeiro registro da igreja atuando, saindo das quatro paredes, né? Amém? Vamos orar, queridos? Deus, muito obrigado, te louvo, te agradeço, ó Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. Aplica a tua palavra ao nosso coração e nos ajuda em nome de Jesus a fazer a tua vontade. Repreenda o inimigo, ó Pai, que fala aos nossos ouvidos, nos desanimando, nos puxando para trás. Queremos seguir sempre para frente e para o alto, para o céu, para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, mais uma vez, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Boa noite, vai com Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus.